Então vamos agora nos serenando, nos tranquilizando, fechando os nossos olhos, sentando confortavelmente em nossas cadeiras e entrelaçando amorosamente os nossos corações. Vamos nos ligando à espiritualidade amiga que já se faz presente e ao nosso mentor individual, esse amigo tão querido a quem agradecemos pela sua proteção e pelo seu amparo constante. Nos ligamos a Joana de Ângeles, a irmã Rosário e as freirinhas lá no campanário. E agradecemos por nos receber aqui quando chegamos com tanto amor e tanto carinho. Nos ligamos às equipes de segurança e proteção desse ambiente e que preparam este salão e todos os ambientes da casa muito antes de aqui chegarmos. Nos ligamos também às fraternidades que dão sustentação a essa casa e que trabalham junto a nós em nome de Jesus. E elevando um pouco mais os nossos pensamentos, buscamos a nossa ligação com Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Pedimos a Maria que nos cubra com seu manto azul de proteção, nos ampare e nos ajude em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre querido, a quem agradecemos por todo o sacrifício que fez para reencarnar entre nós. Agradecemos pelos seus ensinamentos e suas exemplificações. Mestre Jesus, pedimos que se faça presente aqui entre nós e nos ajude em nossa ligação com Deus, nosso Pai e Criador, a quem agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos. E a Ti, Pai querido, louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Agora vamos pedir licença para dar início às atividades desta noite, recebendo com muito amor e muito carinho o nosso irmão Vanderlei, que nos trará os ensinamentos dessa noite. Boa noite, queridas irmãs e irmãos em Cristo, que seu amor nos envolva e que suas bênçãos se derramem sobre nós. Hoje eu quero fazer um cumprimento especial para todas as mamãezinhas que não puderam estar aqui conosco, para aquelas que já estão lá com o Papai do Céu, que deram toda essa educação maravilhosa, esse apoio que foi tão importante nas nossas vidas. Precisamos agradecer muito essas mãezinhas de ontem. E eu agradeço em especial também a minha de 95 anos que está lá em casa. Então, agradeço ao Papai do Céu me dar esse privilégio de ainda ter mãe já nessa idade tão avançada. Pois é. Mas, hoje nós vamos falar aqui realmente de vocês mulheres, aquela obra-prima do nosso Pai. E aí, às vezes, alguém pergunta assim, mas espera lá, mas se a mulher é tão importante no mundo, por que Deus fez o homem primeiro? Ah, mas vocês hão de convir que para toda obra-prima que a gente executa, sempre há necessidade de se fazer um rascunho. Então, nós fomos o rascunho para que ele aperfeiçoasse em vocês, né, todos os requisitos que precisavam e principalmente esse privilégio maravilhoso que, infelizmente para nós homens, ele só concedeu para vocês, mulheres, de serem mães. Puxa vida, abrigar no seu ventre, no seu coração, nas suas entranhas, a carne de sua carne, o sangue do seu sangue, mas que privilégio! Mas olha, não é uma reclamação, é uma justa homenagem, porque Deus sabia muito bem o que estava fazendo. Imagine se ele fosse fazer, bom,
para começar, a gente não ia nem aguentar as dores do parto, né? Ia ser aquela choradeira, aquela covardia que todos nós estamos possuídos. Então, Deus sabe muito bem em quem Ele pode confiar. E também pela delicadeza. Por que Ele fez vocês de uma maneira tão suave, tão doce? Por quê? Porque uma criança precisa de tudo isso. Já pensou com essas mãozonas aqui, a gente vai pegar uma criança, acha que vai desmontar o pescocinho, cai para lá. A gente não leva jeito nenhum, não é verdade? Então agradecemos ao Pai pela sua preciosa inspiração e nos conceder essas mamães que são todas vocês, e também agradecendo as mamães das nossas mamães, porque afinal de contas, nós temos também os nossos avós, então temos que agradecer ao Pai por todas elas. E vocês vejam, Deus foi tão importante assim na maneira dele fazer a mulher, na maneira como consta da nossa Bíblia, que ele fez a mulher de uma costela de Adão. Obviamente nós sabemos que é um simbolismo, é uma linguagem figurada, mas tudo isso quer dizer o quê? Que a mulher não foi feita para ficar nem à frente, nem atrás do homem, mas sim ao seu lado, como fica uma costela. E essa igualdade que nós pedimos 1 milhão de desculpas por não ter dado a vocês desses últimos séculos, quando a gente simplesmente mandava e achava que vocês tinham que obedecer e que não tinha direito a não falar mais nada, a não ser sim, senhor. Pois é. Realmente tudo isso, graças a Deus, a civilização, a inteligência que Deus acabou colocando dentro da cabecinha de nós homens, hoje nós respeitamos vocês como nossas companheiras. Mas a homenagem da mulher de ontem é muito importante, porque vocês sabem muito bem, nas nossas famílias, quantas mulheres que seguraram as pontas num lar em que tinha um marido beberrão, machista, que não trabalhava e tinha um monte de defeitos, como era muito comum todos nós termos dessa forma na civilização masculina de ontem. Pois é, e ali aguentando o repuxo, criando todos os seus filhos com o tom da honra, com toda a dignidade e nunca deixando nada para trás e mantendo a família unida. Então agradecemos muito, principalmente a firmeza, a dedicação de nossas avós nos dias de ontem. Mas vamos dar uma olhadinha nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje a gente percebe que Deus, além desse privilégio que concedeu em especial para vocês, Ele também teve sempre uma atenção muito especial no decorrer de toda a história da humanidade. Vocês vejam que logo no começo do mundo, o que aconteceu? A dona Eva foi a primeira que pisou no tomate, viu? Mas todas as outras se comportaram muitíssimo bem. Foi aquela que foi lá e ofereceu o fruto proibido para o Adão, foram expulsos do paraíso, mas naquele exato momento em que Deus percebeu que estava perdendo o contato com os seus filhos, Ele já traçou um plano de salvação para essa humanidade, para trazê-los todos de volta até nós, e o que Ele fez? Ele escolheu alguém muito especial. E esse alguém muito especial, ele já faz menção logo em seguida, após a saída do Adão e Eva do paraíso. Se vocês se lembrarem e consultarem as Escrituras Sagradas, vocês vão verificar que lá, quando Adão e Eva foram, Deus chegou para a dona serpente, aquela famigerada, e disse: colocarei inimizade entre tu e a mulher, e ela te esmagará a cabeça. E o que quer dizer isso? A cobra ali está representando o mal, o pecado. Se uma mulher iria esmagar a sua cabeça, então seria através dessa mulher que o pecado seria eliminado da face da terra e que Deus traria os seus filhos de volta. E essa mulher, quem foi? Vocês devem estar imaginando, exatamente aquela que milhares de anos lá na frente recebeu a visita de um anjo chamado Gabriel e que disse: Maria, és cheia de graça, o Senhor é convosco, Deus achou graça em ti e te concederá a graça de ser mãe do Salvador do mundo. Então vejam a honra que Deus deu, a dignidade para a mulher Maria ser mãe do Salvador do mundo. E vejam que Maria, como todas vocês estão sempre, aquela coragem, aquela disposição, tem aquela disponibilidade, não refuga nunca
ela simplesmente poderia ter dito ao anjo, se nós lembrarmos da legislação judaica que estava em vigor na época, naquela época, a mulher que traía o marido, a mulher que era adúltera, a mulher que era infiel, deveria ser lapidada. O nome é até meio bonito, mas é morte por apedrejamento mesmo. E aí vejam, se Maria recebendo essa notícia, em primeiro lugar, ela já esclareceu que ela sabia muito bem que precisava de algo mais para ser mãe. Falou, mas como eu vou ser mãe se eu não conheço o homem? E nós sabemos que conhecer, na linguagem bíblica, é ter relações sexuais. Então, embora Maria fosse uma adolescente de 15 a 17 anos, sabia muito bem que sem sexo não haveria filho. Mas tudo isso para esclarecer que ela poderia muito bem ter retrucado. Mas escuta, você está me propondo que eu seja mãe sem o concurso de meu marido, porque ela já era prometida a José, e naquela época o casamento se desenvolvia em 2 etapas. No primeiro ano, cada um ficava na sua casa, e no segundo ano havia festa, as bodas, e eles passavam a coabitar. Esse era um período em que eles não coabitavam. Moravam um distante do outro. E o que aconteceria alguns meses depois que ninguém disfarça uma gravidez? Vissem Maria com aquele barrigão, olha aí, a adúltera, a infiel, traiu José, bota ela no buraco lá e castiga pedrada em cima dela. Ela poderia muito bem ter alegado isso com toda a razão do mundo, mas não. Ela simplesmente disse 2 frases maravilhosas. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Nós sabemos que depois o anjo apareceu em sonho para o José, o convenceu a assumir a paternidade daquela criança, mas e se não tivesse assumido? Pois é, então aqui mais uma vez está a coragem da mulher de enfrentar todos os problemas. E quando a gente olha para o passado, realmente a mulher, por uma falha nossa, desse machismo, desse autoritarismo dos nossos antepassados, vocês eram relegadas a uma figura de segundo plano. Imagine, aqui no Brasil, a mulher começou a votar só no século passado. Até 1962, o outro dia, a mulher precisava de autorização do marido para abrir uma empresa em próprio nome. É um absurdo, na verdade, quando Deus realmente quis colocar um ao lado do outro e dizer, vocês são exatamente iguais, não tem essa história toda. E assim, nós temos que agradecer a todas as nossas mamães e vovós, porque afinal de contas, a gente adquire conhecimento, a gente adquire informação quando a gente vai à escola. Mas educação tem só um lugar no mundo em que a gente realmente pode adquiri-la, e é no nosso lar, e 99% das vezes sempre com a mamãe. Onde é que nós aprendemos a dizer, muito obrigado, por favor, dá licença, desculpe, perdão? Foram as nossas mães que nos ensinaram essas coisas maravilhosas que fazem movimentar a humanidade no sentido da aplicação da caridade, dos ensinamentos de Jesus. Então é importante que todos nós realmente saibamos agradecer e muito, mas vamos nos lembrar também que devemos uma gratidão eterna a vocês, porque, afinal de contas, vocês desenvolvem uma jornada dupla, tripla, não é verdade? Porque antes, embora houvesse aquela colocação da mulher num segundo plano, o que era a mulher há um século atrás? Era só a mantenedora do lar e a educadora dos filhos. O marido era o provedor. Né? Eu lembro muito bem dessa frase, ainda quando eu era pequeno, de algum maridão chegar e dizer, mulher minha não trabalha fora, eu sou suficiente para sustentar a casa. E achava que isso era um galardão, era uma coisa maravilhosa, quando em realidade ele estava tolhendo a mulher de se realizar numa profissão, num trabalho, em tantas outras coisas importantes, porque ela é exatamente igual a nós e tem os mesmos anseios e deve ter as mesmas oportunidades. Então vejam que tudo isso mudou, mas algumas coisas ficaram. Porque a mulher hoje, ela sai conosco para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, seja porque realmente o trabalho de um não é mais o suficiente, ou seja porque também nós inventamos um monte de necessidades e para satisfazer a todas tem que
botar os dois para trabalhar, senão a gente não consegue ter tudo que a gente deseja na vida, não é verdade? Mas o importante é que, a par de tudo isso, embora nós saibamos que hoje, graças a Deus, a gente vê isso nos nossos filhos, vê nos nossos amigos, os homens hoje são cooperadores das mulheres, mas por mais que nós queiramos cooperar com vocês, a gente é meio oficial, só a gente não sabe fazer coisa nenhuma, a gente não sabe nem botar roupa numa máquina para lavar, passar então nem se fala, e como essas coisas são desgastantes, né? Ficar lá o dia inteiro passando uma roupa, arrumando uma casa, arrumando a cozinha, isso, aquilo e tal, e a gente de vez em quando lava uma loucinha, faz, mas são coisas muito pequeninas em frente de tudo aquilo que vocês fazem, adotando aquela jornada, como a gente disse, né? A jornada dupla, a jornada tripla, porque se é mãe, então, aí está roubada, né? Porque tem que ser mãe, tem que ser a dona de casa, tem que ser ainda a babá do marido, porque o marido, quando tem um filho, ainda precisa de uma atenção toda especial. Pois é, e com tudo isso, a gente realmente só tem a agradecer a vocês por toda essa dedicação, por todo esse empenho, por toda essa capacidade maravilhosa que vocês têm, e pedir desculpas a vocês por nós não fazermos um bocadinho mais, para quando a gente sai daquele banheiro, a gente não deixa aquela pocilga, aquela coisa encharcada, aquela porcaria, deixa lá bonitinho, do jeitinho que vocês deixaram para a gente, perfumadinha, toalha no lugar. Por que tem que largar a toalha em cima da cama, cueca lá para o alto? Puxa vida, o mínimo que nós podemos fazer por vocês é caprichar um bocadinho nessas coisas. E eu diria mais, hoje a gente praticamente, muita gente mora em apartamento, mas eu que fui criado e morei em casa, vamos nos lembrar que tem lá, tem o quintal, né? E o quintal sempre demanda se lavar um quintal, e a gente sabe, olha, o que dá de dor nas costas para lavar um quintal não é sopa. Então, deixa a mulherzinha sem lavar o quintal, vai lá, usa da sua força, de toda a sua capacidade, lava aquele quintal bem limpinho, bonitão, e deixa ela um pouquinho menos afobada. Agora, um dado muito importante, eu pratiquei isso lá em casa e realmente deu certo, e hoje eu faria isso com os meus netos, que já estão até grandes também, já não precisam nem mais desse acompanhamento, mas filhos e netos são sanguessugas das mamães e são sanguessugas das vovós. Não tem coisa que sufoca mais uma mulher do que aquela filharada o tempo todo em casa. Então, eu vou dar uma receitinha para vocês, que, como eu disse, funcionou muito bem no meu tempo. Eu chegava em casa assim, num sábado, num domingo, benzinho, eu vou levar as crianças para passear lá no bosque, para naqueles brinquedos. Que hora que você quer que a gente volte? De preferência, não volte, viu? Volta lá para meia-noite, aí, né? Então, o que eu fazia? Eu levava banana, eu levava bolacha, a gente fazia de tudo para realmente, porque, sabe, a mulher precisa de um tempinho livre, ela precisa pensar um pouquinho nela também, e a gente sabe o que essa criançada sufoca a vida da gente, e eles só querem a mamãe. Agora, se você leva para passear, compra um sorvetinho, leva num brinquedo, então está tudo muito bem. E como eu disse, isso vale para os filhos, mas vale também para os netos, porque nós sabemos que nos dias de hoje, os filhos vão trabalhar e de vez em quando precisa que a gente vá buscar o neto na escola, que a gente fique um bocadinho com eles. E novamente aquela criançada, só que agora a vovó não tem mais aquela paciência que tinha do tempo de mãe. Então a gente precisa redobrar a atenção e tirar esses netinhos de perto dela assim, para dar um descanso, para que realmente ela cuide das coisas de casa, e tudo isso é uma maneira de nós demonstrarmos um pouquinho do amor que nós devemos a vocês, uma maneira de devolvermos um tiquinho de tudo muito que vocês deram para a gente, a vida inteira, educando, criando os nossos filhos, nos fazendo tudo aquilo que a gente tem em casa de coisas boas. Então, minha gente, vamos lembrar de que realmente nós precisamos homenagear vocês, como Deus, como Jesus homenageou as mulheres. Vocês dão uma olhadinha na Bíblia, vocês vão perceber o seguinte, olha, Jesus, ele ia iniciar a sua vida pública, e ninguém sabia ainda quem era ele, nem ele havia começado. Ele estava passando por Samaria, vai ali à beira de um poço, que era o poço de Jacó, e uma mulher samaritana. Vamos nos lembrar que os samaritanos eram inimigos dos judeus, eles não se davam bem. Essa mulher samaritana vem vindo com um jarro, vem vindo então com aquele balde para encher o barro naquele poço, e Jesus está ali sentado na beira do poço, só tem mais uma figura com ele, que é João, que é o nosso repórter que relata tudo isso de uma maneira linda. Então aquela mulher vem chegando, quando ela olha para Jesus, primeiro, homem,
mulher não poderia estar próxima de um homem sem a presença de um irmão ou do marido. Então ela já chegou meio ressabiada. Segundo, pela vestimenta ela percebeu que era um judeu inimigo do seu povo. Então, olha, a coisa ali ia pegar. Ela vem chegando para Jesus, e na hora que ela lança o balde para colocar água no seu cântaro, Jesus lhe diz: mulher, dá-me de beber. Ela ficou toda apavorada de um homem se dirigir a palavra a ela na ausência de um outro homem que não era o seu marido ou seu irmão. Realmente ela ficou preocupada. Mas ela fica meio assim, mas por uma força estranha, ela acaba dando aquela água a Jesus, e Jesus lhe diz: se soubesses a quem estás dando a água, virias que não terias mais sede no futuro. Ela fala: porque os meus antepassados disseram que a gente vem aqui nesse poço de Jacó, e que um dia viria o nosso Salvador, o nosso Messias prometido, e ele simplesmente naquele exato momento diz que é exatamente ele, aquela pessoa, fazendo a sua primeira revelação como Messias a uma mulher. É uma homenagem que ele presta a vocês. Uma homenagem que ele acaba prestando novamente à sua santa mãezinha, que é exatamente quem nós estamos homenageando hoje. Se vocês se lembrarem, Jesus estava num casamento com a sua mamãe, e de repente Maria percebe que o mestre de banquete chega para o noivo e fala assim: olha, o vinho acabou. Só que o vinho era a alma da festa. Acabou o vinho, acabou a festa. Era um vexame, era uma vergonha para os noivos. Maria, então, amiga que era dos noivos, não querendo que eles passassem por aquela vergonha, dá uma cotovelada. Você entendeu, né? Deu com o cotovelo em Jesus e falou: filho, acabou o vinho. E olha, foi uma das poucas vezes que Jesus não a chama de mãe. Ele até foi assim um pouquinho pesado com ela. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Gente, qualquer pessoa que ouvisse esse palavreado, enfiava a viola no saco e encerrava o assunto, não é verdade? E Maria, como a mãe que conhece o seu filho, o que ela fez? Chegou para o mestre de banquete, apontou o seu filho, fingiu que não tinha ouvido absolutamente nada, como vocês sabem fazer muito bem às vezes, e disse assim: façam tudo o que ele disser. E aí Jesus, pego de calça curta, não tendo outra saída, o que ele fez? Pediu que se enchessem aquelas talhas de água, e fez tudo aquilo se transformar em vinho, a ponto de que o mestre de banquete foi lá, deu uma provadinha no vinho, chegou lá para o noivo e falou: meu, o pessoal normalmente dá um vinho de primeira nos primeiros dias, porque lá a festa durava dias, né? E depois, quando está todo mundo já sem paladar, meio de fogo, dá qualquer porcaria. Você está dando o melhor vinho agora no fim da festa? Pois é, então além do milagre que Jesus fez, também deu aos noivos aquele presente maravilhoso que era um bom vinho. Então aqui, Jesus começou a sua vida pública antes da hora para homenagear a sua mãe. Em outra oportunidade, qual foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado? Foi Pedro? Foi João? Não, foi Madalena. Pois é, mais uma homenagem que Jesus presta a vocês. Mas a homenagem maior que ele prestou a todos nós, não só as mamães aqui presentes, mas a todas as mães do mundo, foi exatamente no momento em que Jesus, que amava aquela mãe de paixão, achava que ela não deveria pertencer apenas a ele, e que essa mãe deveria ser estendida a toda a humanidade. E o que ele faz então? Ele nos torna seus irmãos adotivos e filhos da sua mãe. E como isso acontece? Acontece exatamente no momento em que Jesus está exalando quase o seu último suspiro. Naquela altura só havia duas pessoas ao pé da cruz: João, que era o seu discípulo mais fiel, e Maria, que era a mãe. Mais ninguém. Os outros apóstolos, com medo de serem presos também, todo mundo se mandou. E o que Jesus faz naquela hora? Olha que gesto, que beleza, que coisa maravilhosa. Jesus olha para João, Jesus olha para Maria e fala: mãe, eis aí o teu filho. Depois olha para João, olha para Maria e fala: filho, eis aí a tua mãe. Foi nesse exato momento que Maria se tornou mãe de todos nós, e nós somos então
irmãos adotivos de Jesus, por essa deferência especial dele. Então vejam que essa figura da mãe realmente foi tão homenageada pelo próprio Jesus, que fez questão de que a maternidade daquela pessoa tão importante na sua vida fosse estendida a todos nós. E aqui, só para ver como as mães realmente se preocupam com os filhos, como as mães têm um atendimento especial. Por que a gente ouvia das nossas vovós dizendo assim: eu tenho uma graça muito forte para pedir, alguma coisa muito difícil, olha, mas eu nem vou pedir para Jesus, eu vou pedir para a mãe dele. E olha que sabedoria das nossas vovós. Por que ela pedia para a mamãe e não pedia para Jesus? Porque Jesus atendeu fora de hora um pedido extraordinário da sua mãe. Então, por isso que, a partir desse gesto de Jesus, de ter atendido a sua mãe de uma maneira excepcional, é que quando as nossas vovós queriam alguma coisa muito difícil, elas procuravam aquele nome que nós ouvimos muito de criança, a nossa intercessora. E quem é intercessora é aquela que intercede ao nosso favor, pedindo as nossas coisas, não é verdade? Então, gente, vejam que realmente tudo isso é uma coisa maravilhosa. E aqui eu queria só lembrar uma coisinha, porque nós estamos falando das mamães aqui presentes, falamos das mamães que estão lá em casa, das nossas vovós. Eu quero ler para vocês uma passagem muito importante aqui, para ver como Deus sempre se preocupou com vocês todos, com a família e principalmente com os pais. 1000 e tantos anos antes de Cristo, nós temos duas passagens aqui que diz o seguinte, isso está no livro Eclesiástico. Olha, o que honra seu pai e sua mãe, encontrará alegrias nos seus filhos e será atendido no dia de sua oração. Gente, se nós honrarmos as nossas mães e os nossos pais, nós seremos atendidos no dia em que orarmos a Deus. Nós queremos alguma coisa melhor do que sermos atendidos por Deus nas nossas orações? Ele pede então que nós realmente honremos a pai e mãe. E como diz Jesus no Evangelho, para a gente não fazer como fazem aqueles judeus hipócritas, que colocam os seus velhos no quartinho mais apertado, exigem que eles façam serviço de casa, e mais isso e mais aquilo, esquecendo que eles deveriam uma super homenagem àqueles que lhe deram a vida, e essa homenagem que nós queremos prestar às nossas mães, aos nossos pais, que já estão passados nos anos. E para encerrar, ele diz o seguinte, honra teu pai e tua mãe, por ações, por palavras e com toda a paciência, para que venha sobre ti a sua bênção e esta bênção permaneça contigo até o fim. Eu não sei vocês se lembram dessas coisas que a gente fazia antigamente e que infelizmente caíram de moda. Antigamente, a gente chegava em casa e falava, benção pai, benção mãe, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe. Porque Deus está dando aqui aos pais o poder de abençoar os seus filhos em seu nome. Por isso, hoje, antes de vir para cá, eu fui tomar o chazinho das 6 lá com a mamãe, que a gente vai todo fim de tarde lá com ela, rezamos o terço juntos até 6h30, e eu, quando saio de lá, mamãe, eu vou fazer uma palavra, benção mamãe, ela, Deus te abençoe meu filho, você quer uma coisa melhor do que essa, receber essa bênção de lá de cima, em nome de Deus, puxa vida, né? Então, mamães, parabéns a todas vocês, muito obrigado por vocês existirem, e por ser essa fatia tão importante das nossas vidas. Deus as abençoe a todas. Muito obrigado. E assim, Pai querido, só temos a agradecer. Agradecemos por essa oportunidade bendita que tivemos de estarmos aqui reunidos essa noite, em nome de Jesus. Agradecemos por todos esses ensinamentos, que possamos praticá-los no nosso dia a dia, que possamos praticá-los com os nossos familiares, nossos entes queridos, nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, numa fila, num supermercado, num banco, que possamos lembrar sempre dos ensinamentos do nosso querido Mestre. E agradecidos que somos, que possamos retornar aos nossos lares, envolvidos nesse amor, nessa paz, nessa harmonia, levando pelo menos um pouquinho do muito que aqui recebemos.
Que assim seja, graças a Deus.